Olá, pessoal. Eu me chamo Marcos Moraes e sou pastor em Salvador já há 47, 48 anos e faço parte de um trabalho aqui que, com o tempo, foi se espalhando, vamos dizer assim, por várias cidades. Hoje, a gente tem ligado ao nosso ministério aqui mais do que 150 cidades espalhadas pelo Brasil, pelo mundo. Eu ouso dizer que estaríamos com algum tipo de atividade nos 6 continentes já. E eu estou aqui com um propósito bem específico. Eu tenho, primeiro de tudo, eu tenho algumas perguntas para você, bem simples. Você ama a verdade? Você sabe que, historicamente, a verdade é distorcida? Que há um trabalho intenso pela distorção da verdade? Outra pergunta: além de amar a verdade, você aprendeu a odiar a mentira? Você, mais do que tudo, você quer batalhar junto comigo contra a mentira? Você quer batalhar pela verdade contra a mentira? Ó, gente, e essa aula aqui visa ajudar você a abrir bem os seus olhos e perceber a realidade e a importância dessa batalha. Então, venha conosco aqui, assistam até o fim aqueles que amam e querem lutar pela verdade. Estejam conosco aqueles que odeiam a mentira e querem desmascarar a mentira. Alguns pensam, eu até por um tempo pensei também, que saber a verdade é totalmente suficiente. Só que na Bíblia, nós vemos que essa não era a atitude dos apóstolos. Eles estavam sempre falando da verdade e também combatendo mentiras, mentiras que fossem se aproximando da igreja. Eles se dedicavam com muita força a combater essas mentiras. Então, vem com a gente aqui, assista até o fim essa aula e você vai entender a importância do que nós estamos falando. Tá? Eu queria abordar aqui 5 verdades relacionadas a esta batalha. A primeira verdade que eu quero mencionar aqui é lembrar vocês que conhecem as Escrituras que Satanás é o pai da mentira. Se você for observar as manifestações de Paulo com relação a esse problema, das manifestações da mentira que vinham sempre procurando destruir a verdade, você vai ver Paulo fazendo expressões do tipo assim: eu sei o que o diabo quer. Ele fala assim, ó, nós não lhe ignoramos os desígnios. Ou seja, Paulo diz assim: eu não estou ignorando aqui as artimanhas de Satanás. Tá? Eu citaria aqui como um exemplo muito claro, como hoje um cristão, que seja um cristão sincero, pode, através dessas artimanhas de Satanás, ele pode acabar sem perceber, mesmo crendo em Deus e na palavra de Deus, ele acaba apoiando o aborto. Você pode imaginar um negócio desse? Pois está cheio de gente que diz crer em Deus e a sua atitude na sociedade, às vezes sem ele nem perceber, ele está apoiando o aborto. E quando Satanás usava homens para trazer distorções dentro da igreja, Paulo chamava essas distorções de ventos de doutrina. Isso aparece bem claro lá em Efésios, capítulo 4, versículo 14,
onde diz que os meninos são agitados de um lado para outro por todo vento de doutrina. E diz que o que promove esse vento são a astúcia. Ele fala de astúcia, né, dos homens que induzem ao erro. Eu não sei se você sabe que essa palavra astúcia, lá no original, ela tem o sentido de criatividade. Essa palavra astúcia significa, tem uma conotação de algo que está sendo criado. É isso que o diabo faz. Ele não sabe fazer outra coisa. Ele não é pai de coisa nenhuma a não ser da mentira. Então, ele é muito criativo em produzir mentiras. Ele é tão criativo que o próprio Paulo, se referindo a ele, diz que ele é capaz de se tornar em anjo de luz. Tá? 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, e Paulo está expondo isso. E se a gente vai para a conversa também, por exemplo, a conversa de Paulo em Mileto com os presbíteros de Éfeso, que a gente encontra lá no capítulo 20. Paulo está mostrando de novo esse mesmo zelo, esse mesmo interesse de lutar contra as artimanhas de Satanás, porque ele avisa os irmãos que depois da partida dele entrariam lobos vorazes que não poupariam o rebanho. E isso está lá em Atos 20, 29. E no versículo 30, os lobos vorazes são aqueles que penetram no rebanho, mas ele fala daqueles que surgem dentro do rebanho. E eles falam que dentre vós mesmos se levantarão aqueles que falarão coisas pervertidas. A gente, quando lê essa palavra aí, pervertida, a gente tem a tendência de pensar que está falando de alguma perversão sexual, mas não é disso. Está falando de distorção. Qualquer distorção da verdade é uma perversão. Então, você está entendendo? A artimanha de Satanás está assim na origem dos desvios que aparecem na história da fé. Tanto no Velho Testamento como no Novo, nós vemos referências e lutas, tanto dos profetas, como depois dos apóstolos, como do próprio Senhor Jesus, né? Referências deles lutando contra essas perversões que, historicamente, são um principal desígnio de Satanás. Repito, ele não sabe fazer outra coisa. E ele é muito bom em mentira. Mentira é a especialidade dele. O segundo aspecto que eu gostaria de chamar a sua atenção aqui é o fato de que existe uma grande complexidade no universo teológico. A Bíblia é um livro que a pessoa mais simples pode conhecer a Deus através dela, né? Só que, assim, os temas que são abordados nas Escrituras são muitos, são diversos, e alguns desses temas têm uma certa complexidade, né? E, assim, quando eu estou falando de complexidade, eu não estou falando da complexidade da Bíblia, eu estou falando da complexidade da teologia, porque, vamos dizer assim, desde o início da igreja são 2000 anos, mas são 2000 anos onde os desvios entraram. Houve desvio, restauração da verdade, desvio, restauração da verdade, mais desvio, mais restauração da verdade. Né? Na verdade, eu comparo esse universo da teologia é um labirinto imenso, um labirinto intrincado, né? Onde as pessoas entram ali e se perdem. E eu vejo que existem duas formas distintas de atravessar esse labirinto. A primeira seria a pessoa receber toda a verdade. Ela sabe,
agora ela entra nesse corredor, daqui ela vem para cá, volta por aqui, sai ali e vai sair do outro lado do labirinto, porque ela recebeu toda a verdade. No entanto, fica a pergunta: como saber, como provar que aquilo que uma pessoa recebeu é a verdade? Como ter certeza que aquilo que ela recebeu é a verdade indiscutível, né? A pergunta maior ainda é: quem é que está capacitado em cada coisa que é propalada na história da teologia? Quem está capacitado para discernir o que está certo, o que está errado? Assim, e saber o que está certo e como transmitir, e como ajudar uma pessoa a sair do erro, né? Eu penso que a gente tem ferramentas para saber com muita certeza quase a totalidade da verdade. Se a gente entender a pessoa de Jesus, quem era Jesus, né? E da onde ele veio, por quê, as profecias do Velho Testamento que se cumprem na sua vida. Se você sabe tudo que é, vamos dizer assim, o que ele fez na cruz, o que o Pai fez com ele ressuscitando, né? E recebendo nos céus, aonde ele é lá declarado, está à direita de Deus Pai, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se você souber tudo sobre ele e tudo, todo o resultado prático daquilo que ele fez, você já está sabendo, tipo, 70, 80% do que precisa saber. Agora, tem que saber também identificar, claro, qual é o evangelho que ele pregou, como foi que ele pregou, como ele fazia para aplicar o evangelho na vida das pessoas. Ele fazia como a gente vê todo mundo fazendo? Não, não pode, porque nesse todo mundo, cada um está fazendo de um jeito. E qual é o jeito que é certo? É simples. Vamos lá ver como que Jesus fez e você vai saber qual é que é o jeito que é certo, né? Nós vamos aprender ali que ele fez discípulos, como foi que ele fez discípulos, aonde, né? Você vê depois, no fim da sua carreira, você vê ele dando a grande comissão, você vai ver ali depois a igreja cumprindo a grande comissão, e a igreja entendendo mais do que a salvação, a igreja entendendo o propósito eterno de Deus, quando criou o homem, a igreja vivendo como corpo, a comunhão dos santos, a igreja se relacionando fora de reuniões, né? Uma igreja se reunindo de forma simples e prática, todo mundo se conhecendo, ajudando uns aos outros, né? Se além disso você capta aquilo que é chamado de a doutrina, né? A doutrina não são simplesmente questões de especulação teológica. A doutrina de Jesus eram coisas práticas. Quando Jesus terminou de pregar o Sermão do Monte, ele tinha pregado ali o sermão mais de alto nível da história humana e diz que as multidões estavam maravilhadas com o quê? Com a sua doutrina. Mas você vai ver o conteúdo do sermão, todo ele de vida prática. Isso é doutrina. Se além disso você entender o tempo do fim, as coisas que estão acontecendo, a proximidade da volta do Senhor, se você pegar esse corpo todo, você tem uma garantia quase, você tem uma chance grande de atravessar esse labirinto e sair do outro lado sem se meter em confusões, né? Mas eu penso que hoje nós temos que aprender mais do que isso. Eu penso que hoje, além de receber a verdade, nós precisamos analisar as mentiras, tá? Nós precisamos saber que toda mentira ela começa apelando para uma verdade. Chama a sua atenção com uma verdade importante, né? Como o diabo tentou fazer com Jesus, porque o diabo ficou citando para Jesus textos da palavra, que eram verdade, né?
A gente, assim, nessa realidade de analisar as mentiras, a gente vai saber que as mentiras começam com alguma coisa da verdade, que elas atraem com isso, essas mentiras que atraem, começando com a verdade, geralmente elas atraem, sabe quem? Justamente aqueles que estão querendo entender melhor. Aqueles que estão lutando para entender mais, esses justamente é que às vezes podem cair numa enredada dessa, podem cair numa armadilha dessas, tá? E mais, eu vou te dizer, mentiras que eu vejo hoje por aí, nos meios de comunicação, nas redes sociais, né? Elas sempre têm uma alta aparência de profundidade. E tem, sim, a capacidade de enganar aqueles que já receberam a verdade. Nós já vimos aqui que a origem de todos os desvios é a própria pessoa de Lúcifer, de Satanás, com suas artimanhas. Nós já vimos que isso ocorre dentro do universo teológico, em grande medida. E hoje eu diria uma coisa a mais. Eu penso que nós temos que avaliar os efeitos dessas mentiras nas redes sociais sobre aqueles que têm uma fé genuína. Tá? A verdade é que nós vivemos um tempo muito diferente. Sim, para quem quer aprender mais, para quem quer saber mais, essa pessoa está correndo um risco. Porque a pessoa pode ter uma sinceridade em querer entender melhor, né? Mas não ser capaz de discernir as armadilhas que aparecem, as artimanhas, as criatividades do diabo. Outro tipo de pessoa que é muito alcançado hoje são aqueles que gostam de entender sobre polêmicas, né? E pior ainda, né? São ainda mais suscetíveis ao engano aqueles que têm uma fé genuína, mas gostam de ter uma aparência de sabedoria. Então, eles vão procurando mais uma coisa daqui, mais uma coisa dali, mais outra lá, para ter coisa, novidade para dizer e trazer, assim, aparência de sabedoria. Então, essas coisas estão atingindo as pessoas e a sua fé através das redes sociais que estão penetrando nas casas e nas vidas de todo mundo. Um quarto ponto para a gente abordar aqui é o fato de que esses enganos têm produzido resultados bastante negativos. A gente tem visto perda da fé, perda da fé. Começa querendo entender uma coisa aqui, outra ali, vai se confundindo e perde a fé. Eu conheço vários, inclusive conheço gente que foi parar numa faculdade de teologia e diz que praticamente perdeu a fé lá dentro. Depois teve que voltar a ler a Bíblia para recuperar a fé. Olha só, imagina. Um outro efeito também é a confusão. Confusão entre os irmãos não sabem discernir, de repente começam a conversar um com o outro e você vê uma conversa dessas e você vê que às vezes os dois estão confusos. Pior ainda, quando essa confusão se torna em dissensão. Os irmãos não apenas estão tentando conferir uns com os outros, mas já estão discutindo uns com os outros, tá? E eu conheço muitas discussões onde ambos que estão discutindo estão errados, tá? Por exemplo, não sei quantos de vocês conhecem o rolo que está dando dentro do catolicismo hoje, tá? Um rolo que está produzindo um racha
histórico. Tá? Não vou entrar em detalhes aqui, mas você vê que o racha é entre aqueles que estão defendendo o atual papado e aqueles que estão atacando o atual papado. E você vê que os argumentos de ambos não encaixam com as escrituras. Uns defendem o papado histórico e o de hoje, e outros atacam o papado de hoje, defendendo o histórico, e não sabem que eles estão negando aquilo que eles dizem, de que a revelação é dada ao clero que está em Roma, que dali sai toda a interpretação da verdade. Então, ambos estão errados. Vamos lá, gente. Além disso, nós temos que atentar para o fato de que as escrituras nos ensinam sobre como fazer, como é que a gente tem que fazer com essas situações todas. E vou dar aqui rapidinho. Primeiro, nós temos que aprender a examinar as escrituras. Segundo, as escrituras nos ensinam a nos apegarmos à verdade. Terceiro, nós temos que citar Judas. Judas fala para nós batalharmos pela fé. Batalharmos, disse ele, diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Então, não é somente proclamar a verdade. É necessário, além de proclamar a verdade, entrar nessas batalhas contra a mentira. Um ingrediente mais, é necessário nós nos compadecermos. O apóstolo disse: compadecei-vos daqueles que estão na dúvida. Isso, gente, faz parte da tarefa profética da igreja. Alguns pensam que basta ter boas armas e uma boa muralha para se defender, não é? Se você for pensar nas batalhas antigas, como é que elas aconteciam, você tinha aquela construção da muralha, tinha as armas, os canhões, e antigamente eram catapultas, né? Mas um equipamento muito importante na batalha é as torres de vigia. As torres de vigia eram aqueles lugares onde ficavam alguns soldados, ficavam lá em cima. Por que eles ficavam lá em cima? Para poderem ver no horizonte, para poderem ver longe, aonde o inimigo estava chegando, quantos eram, o número deles, por aonde se aproximava. Então, não basta ter um bom armamento, não basta ter uma boa muralha. São necessárias torres de vigia. Essas torres de vigia é aquilo que eu estou dizendo que é a tarefa profética da igreja. Olhar de longe, ver o que está penetrando e já ir atacando essas coisas. Né? Nós vamos ver, por exemplo, que como Paulo, quando viu que aqueles judeus que se convertiam a Cristo, mas eram judaizantes e queriam que todos os gentios, quando se convertessem, eles tinham que se circuncidar, Paulo viu o tamanho do problema que aquilo ia ser. E Paulo foi até Jerusalém. Nós temos lá a descrição em Atos 15. Ele foi lá buscar a solução desse problema, para que essa questão dos judaizantes não seguisse crescendo dentro da igreja. A mesma coisa nós vamos ver em João. Né? O gnosticismo ele entrou com muita força na igreja no segundo século. Mas já lá na primeira carta de João, nós vemos ele antecipadamente combatendo o gnosticismo. Então, a carta de João, depois, a primeira carta de João, ela vem muito a ajudar os irmãos lá no segundo século a combater o gnosticismo. Então, gente, a gente precisa ter na nossa vida como igreja essas torres
esses atalaias que vão ficar olhando ao longe e discernindo quando o inimigo está chegando, sabendo, com sabedoria do Senhor, e que esses inimigos que vão chegando fazem parte dos desígnios de Satanás. Nós temos que ser como Paulo, que dizia: nós não lhe ignoramos os desígnios. Então, gente, esta aula, eu espero que até aqui tenha ajudado você a entender a importância dessa batalha. Tá? Vamos revisar rapidinho. Primeiro elemento, Satanás é o pai da mentira, daí vem os desvios. Segundo, o universo teológico é complexo. Nós precisamos não apenas conhecer a verdade, mas nós precisamos conhecer também os caminhos de mentira para podermos entrar lá, ajudar as pessoas que estejam lá dentro, principalmente irmãos que estejam começando aí atrás de alguma novidade, e tirar esses irmãos daquelas mentiras. Tá? Terceiro, a proclamação dessas mentiras hoje, através das redes sociais, tem atingido efeitos danosos sobre a fé. Tá? Nós precisamos entender que existe uma atuação e que entra em todo lugar. Eu penso que não há nenhuma congregação onde não tem irmãos que estão ouvindo uma coisa aqui, ouvindo outra coisa ali. Quarto, os resultados de deixarmos os irmãos à mercê desses desvios têm sido perda de fé, confusão, dissensão, né? Muitos problemas aparecem como resultado disso. E quinto, as escrituras nos ensinam como fazer. O que é que nós temos que fazer? Nós não podemos dizer assim, não, eu vou falar a verdade e quem entender a verdade está livre da mentira. Não é assim, não é isso que a Escritura nos ensina. Bem, se você acompanhou o raciocínio até aqui, eu me animo a te contar como dessas convicções acabou surgindo a ideia de fazer um curso para os irmãos, tá? Para a igreja em geral, de qualquer lugar, né? Eu tenho feito um esforço para cooperar com a igreja nas redes sociais. Eu comecei isso lá para 2018, aumentei assim em 2020 um pouco mais, e final de 2021 acabei começando um canal no YouTube, assim, usar meu canal lá no YouTube uma vez por semana. E essa coisa toda ela foi crescendo com aquela convicção crescente com relação a esses riscos dos enganos que estão por aí. Só que depois de, eu penso, 2 anos e meio já, que, assim, com essa intensidade de trabalho, somado com outro trabalho em outro canal, né, que é um canal que a gente chama lá de fundamentos.me, eu comecei a ficar meio cansado desse negócio todo, porque eu continuo com minhas tarefas pastorais, retornei a fazer bastante viagens, que eu tinha diminuído por um tempo em função de trabalhos aqui na cidade de Salvador, né? Mas eu estava orando ao Senhor e dizendo, Senhor, eu acho que deu esse meu esforço. Só que quando eu comecei a conversar com os irmãos a respeito disso, e todos os irmãos diziam, não, acho que você não tem que sair, você tem que aumentar. Aí eu comecei a orar a respeito. Nesse ano, eu fui, em janeiro e fevereiro, eu resolvi ler todo o Novo Testamento de novo. Li assim, foi muito gostoso. Eu fiz uma leitura diferente, eu lia 3, 4 horas por dia, acompanhando tudo, com mapas, as viagens de Jesus, as viagens apostólicas, onde que eles foram, cada região ia acompanhando no mapa, vendo essa configuração um pouco visual, né,
do trabalho todo que eles tiveram. E eu, quando fui terminando, na verdade, eu fui ficando até meio envergonhado. Eu senti como se Paulo tivesse sentado do meu lado, dizendo: veja só, na minha primeira viagem missionária, eu atravessei, né, além de sair ali de Jerusalém, subir pela costa, entrar na Ásia Menor e cruzei a Ásia Menor inteira a pé. Depois entrei na Macedônia, atravessei para a Macedônia, desci para a Caia, e a gente faz esse esforço todo. E você tem aí essas redes aí, que você pode, de casa, se comunicar com os irmãos. O que você acha? Eu me lembro que, quando comecei a pensar assim, comecei a me sentir envergonhado. E quanto mais eu falava com os irmãos diziam: olha, siga, além de fazer o que você está fazendo, entre para o Instagram, para poder alcançar aqueles que não assistem vídeos de YouTube. Me disseram que os jovens usam muito mais Instagram do que YouTube. Aí, conversando com outros irmãos, surgiu a ideia de fazer um curso, e aí essa coisa foi crescendo, né? Terminou que um dia eu falei com um irmão aqui em Salvador, que tem um serviço diaconal fantástico, anda pelo Brasil todo, auxiliando as igrejas a um funcionamento de diaconato idêntico ao que a gente vê nas Escrituras, né? Com muita ação dos diáconos. Esse irmão já saiu todo animado, já foi procurar profissionais que pudessem dar amparo a um trabalho desses, e já foi atrás também de quem financiasse os custos disso, e acabou que nós estamos aqui hoje fazendo um convite para você se unir a nós neste curso, tá? O curso se chama Contra Heresias. E quando eu vi que a gente ia fazer o curso, vamos lá, eu comecei a pensar assim: por onde começar? As heresias são tantas. Eu tinha feito no ano passado uma lista de heresias que eu sei que penetram na igreja. Tá? E quando eu vi assim, eu disse: nossa, por onde que eu vou começar? Né? Os desvios são antigos, muitos começam lá no tempo dos apóstolos, há muitos desvios que surgiram no século II, outros desvios vieram lá dos países mais ao Oriente. A história da igreja, houve muita ramificação. Ao final, decidimos o seguinte: o curso todo é um curso de 6 meses, são 24 aulas, e você vai ter essas aulas divididas em 6 módulos. Cada módulo são 4 aulas. Tá? E esses temas que vão ser abordados, eu quero explicar aqui para você, tá bom? O primeiro tema, obviamente, tem a ver com orientação de como estudar as Escrituras. Irmãos, tem diferença entre ler a Bíblia e estudar a Bíblia. Tá? Então, nós precisamos saber qual é o objetivo que nós temos com a Bíblia na mão. Como conhecer as Escrituras, como examinar. E nessa parte eu vou contar também algo da minha experiência. Eu tenho uma experiência de 50 anos com as Escrituras, né? E eu vou contar algo das minhas experiências aí, e nós vamos abordar sobre a atitude que temos que ter, qual é o tipo de esforço que temos que fazer, e também qual seria uma metodologia simples que todos pudessem usar. O nosso segundo módulo vai ser o módulo de introdução à história da igreja. Veja só, por que introdução? Porque não tem como você estudar a história da igreja toda num módulo de 4 aulas. Não tem como. Então, nós pretendemos aí abordar uma introdução que gere em todos aqueles que ouvirem essas aulas
gere um gosto, um apetite por entender mais da história da igreja. Gente, conhecer a história da igreja é muito importante nessa batalha aí que a gente está falando, tá? Nós vamos dar um panorama, uma vista panorâmica dos 3 primeiros séculos, entrando um pouquinho no início do quarto século, tá? E nós vamos ver as vitórias que houve nesse período, nós vamos ver a vitória contra a perseguição física, que foi à custa de muito sofrimento, martírio. Nós vamos ver como a igreja lutou contra a religião judaica e as religiões pagãs do Império Romano. Vamos ver como foi que a igreja lutou contra filosofias gregas que penetravam na igreja, mas vamos ver também como nesse mesmo período já começaram as derrotas. Porque assim como a igreja, nesse período, ela conquistou o mundo, da mesma forma, o mundo penetrou na igreja. E nós precisamos entender como é que foi esse processo aí também, para estarmos aptos para essa batalha. O nosso terceiro módulo, a gente vai falar mais especificamente da igreja, como ela se tornou aí a partir de Constantino, né? A gente vai falar um pouco sobre Constantino no módulo 2, mas já no módulo 3 a gente já vai entrar na história posterior e aquilo que se tornou a igreja, que acaba se chamando hoje de catolicismo. Os católicos dizem que a igreja católica sempre foi a mesma igreja, mas não é verdade. A igreja católica, que é católico quer dizer universal, a igreja católica do segundo século não tinha nada que ver com a igreja que apareceu ali no quarto século, no quinto século, né? Depois de Santo Agostinho, nós vamos estudar um pouco sobre as influências geradas pela teologia de Santo Agostinho e vamos tentar, inclusive, explicar para os irmãos qual é essa crise atual que está acontecendo dentro da Igreja Católica. Uma crise que envolve gente de peso, né? Tanto do clero, gente de peso, gente que está sendo respaldada por todo lado, como gente católica que é do mundo das artes também. Então, nós vamos procurar explicar para vocês, porque eu creio que é importante a gente entender o mundo atual, é importante entender também quais são os argumentos que os católicos estão usando. Nós vamos abordar sobre esses argumentos e vamos abordar sobre como refutar esses argumentos. E por que nós consideramos que um módulo sobre o catolicismo é importante? Eu acho que o principal motivo é que hoje está havendo uma taxa muito alta de conversões de evangélicos ao catolicismo. Eu pretendo, no curso, explicar para vocês por que está acontecendo isso. Por que muitos evangélicos estão se convertendo ao catolicismo? Como é que eles são enredados com as conversas? E como refutar essas conversas? E penso que nós precisamos multiplicar pessoas que saibam conversar sobre esse tema, porque ele tem entrado dentro do nosso contexto de vida da igreja. Amém? O quarto módulo vai ser mais sobre a questão de futuro, tá? E nós vamos estudar aí sobre algo que tem a ver, um casamento que a gente faça, né? Sobre a fé que nós recebemos do fim dos tempos, aquilo que é chamado de escatologia, né? Que escatos é tempo do fim. Então, qual a associação que a gente pode fazer aí entre esses ensinos proféticos das Escrituras sobre o tempo do fim e a realidade atual da geopolítica internacional? Eu penso que é importantíssimo a gente ter esse entendimento hoje.
Isso vai incidir em a gente ter consciência de qual a nossa responsabilidade diante de Deus, inclusive pelo voto. O voto não é uma coisa que a gente tira da vida assim. Ó, eu sou cristão aqui, na hora de votar, isso não interessa. Isso é uma ideia errada que penetrou no nosso meio por muitos anos. Então, nós vamos procurar entrar nessa dinâmica aqui, que tem a ver com os últimos dias, os tempos difíceis que estão pela frente e como entender o que é que está acontecendo hoje. O nosso quinto módulo eu considero de extrema importância. Lembra que eu estou escolhendo aqui alguns assuntos de uma lista de 22. Eu peguei aqueles que eu considero mais importantes. E nós temos aqui como importantíssimo nós entendermos a relação que há nas Escrituras entre a igreja e a nação terrena de Israel. Esse povo que está lá hoje no meio daquelas guerras que a gente está vendo. Tá? Aí nós vamos ter que entender um pouco melhor as alianças do Velho Testamento. Nós vamos procurar entender a respeito de um engano teológico bastante antigo, que no meio da teologia é chamado de teologia da substituição. Nós temos que entender como é que ele surgiu, como ele se enraizou, quais são os setores da igreja que seguem essa teologia da substituição, e nós vamos aprender também quais são as consequências nas escatologias, tá? Qual é a consequência no estudo da escatologia desses desvios aí que tem a ver com a igreja e com Israel. Nós vamos observar a realidade de hoje, estes dois polos extremos que a gente vê hoje, né, onde, de um lado, está o extremo do antissemitismo, ressurgindo na Terra com uma força inimaginável. O mais assustador é que justamente os que criticam os maiores executores do antissemitismo que ocorreram lá na Segunda Guerra, esses mesmos defendem um antissemitismo idêntico nos dias de hoje. Né? Então, nós vemos, de um lado, um extremo do antissemitismo e, do outro lado, nós estamos vendo assim, um movimento grande de judaizantes querendo transformar a igreja numa mescla de igreja com, assim, com práticas do Velho Testamento. É uma coisa bizarra, são extremos. Nós temos que saber aonde está a palavra de Deus para não estarmos indo nem para um extremo, nem para o outro. Né? E, por fim, o nosso último módulo é um módulo onde a gente pretende explicar um pouco, aí vai ser também uma introdução. Nós queremos trazer uma introdução a respeito da eterna discussão entre calvinismo e arminianismo. Muitos têm me pedido que eu aborde esse assunto. Agora, o assunto ele é amplo. Ele, quando você entende bem, ele deixa de ser complexo, ele deixa de ser tão confuso. Mas ele é amplo. Nós não podemos, em um módulo de 4 aulas, abordar esse tema de forma completa. Então, nós vamos dar uma introdução. Tá? Vamos falar um pouco quem foi Calvino, quem foi Armínio, o que eles ensinaram, qual é o modelo básico, o modelo principal do ensino calvinista, como a gente pode avaliar esse modelo. Nós vamos ver também como esse modelo ele se desenvolveu na história. Nós vamos ver que o desenvolvimento histórico tem raízes surpreendentes que nem tem nada a ver com Calvino, tá? As raízes primeiras, e nós vamos ver
como é que nós podemos abordar esse tema que tem a ver com muito mais com filosofia do que com teologia. O pessoal diz que é pura teologia e não é, porque essa questão daquilo que a gente pode chamar de determinismo, o determinismo surge no mundo filosófico muito antes de Cristo. Então, de que todas as coisas que vão acontecer estão completamente determinadas, isso não surge com as Escrituras. Isso surge no meio filosófico e depois alguns teólogos lá, ali, vamos dizer, dos anos 400, principalmente um deles, a gente vai explicar como ele trouxe essas filosofias para dentro da teologia, e nós precisamos ter uma visão que seja bíblica, que seja muito acima daquilo que é filosofia com cara de teologia. Então, gente, eu espero que essa aula tenha sido útil para gerar em você um grande apetite. Um apetite para o quê? Para se firmar cada vez mais na verdade. E se aprofundar na verdade e discernir também as artimanhas do diabo e entrar nessa batalha com a gente. Essa batalha contra as mentiras do diabo, que estão toda hora procurando desviar irmãos daquilo que o Senhor falou. Se você sente que esse apetite foi gerado em você, faça o seguinte: se inscreve nesse curso e vem com a gente. Vem com a gente para esse preparo para a batalha. Vamos aprender a subir nessas torres de vigia e tocar nossas trombetas contra todas as artimanhas dos inimigos que a gente veja se aproximando da igreja, ainda que eles estejam ao longe, e estejamos capacitados para cooperar com todos os santos que creem em nosso Senhor Jesus. Amém.